A médica Nise Yamaguchi foi ouvida nesta terça-feira pela CPI da pandemia no Senado. Famosa por apoiar o uso da cloroquina para pacientes com Covid-19, ao longo do depoimento ela afirmou várias vezes que o tratamento salvaria vidas e reduziria a necessidade de internação. Porém, não apresentou estudos publicados em revistas científicas que comprovassem essa afirmação. A cloroquina, normalmente utilizada no tratamento de malária, teve a sua ineficácia comprovada por inúmeros estudos científicos. Porém, isso não impediu que o presidente Jair Bolsonaro promovesse o produto em diversas ocasiões e determinasse que o governo investisse na compra e na produção do medicamento. Em um dado momento, ela apresentou um estudo americano para comprovar o uso da cloroquina, porém, foi logo interrompida por um senador. Como cientista especialista médica, a senhora seguramente concorda que existe uma hierarquia ou escala de evidências científicas no tocante a sua qualidade e aceitação. Perfeito. A senhora pode verbalizar no microfone? Sim. Ótimo. Dentro dessa escala de qualidade, eu solicitei ao professor Paulo Martins Filho, da Universidade Federal de Sergipe, que analisasse 2.807 estudos no mundo todo, com base nas diversas bases de dados científicos, aquelas de maior qualidade. A senhora certamente, como especialista, reconhece também que revistas científicas, publicações científicas têm diversas gradações de qualificação, aceitação e credibilidade, correto? Sem dúvida. Perfeito. O estudo do Dr. Paulo, para não tomar muito tempo de todos nós, chega a 14 estudos internacionais da mais alta qualidade, que cuidam da questão da cloroquina e hidroxicloroquina, em todas as fases, pré-contato, pós-contato, leves, graves. Nenhum deles recomenda o uso. Absolutamente nenhum deles. Os estudos que a senhora traz e apresenta, eu estou vendo uma pilha de papel, me lembra a sua antecessora, a doutora Mária Pinheiro, que gosta também de material impresso. Pilhas de papel não substituem as publicações. Alguma dessas publicações impressas está publicada numa revista, num estudo desta qualidade referida? Sem dúvida, senhor senador. Pois não, a senhora pode indicar? Por isso que eu disponibilizo aqui os estudos, a Henry Ford Foundation, que fez o estudo da hidroxicloroquina. Em julho de 2020, a agência Lupa mostrou ser falso que o estudo teria comprovado a eficácia da hidroxicloroquina. Além disso, mostrou que o estudo não aplica procedimentos considerados essenciais para mostrar se um medicamento funciona ou não. Foi então que o constrangimento aumentou. A gente está falando de estudos, doutora, para facilitar o seu trabalho. Eu estou pedindo à Vossa Senhoria estudos que tenham revisão sistemática com ou sem meta-análise, qualificadas, feitas por instituições sérias, publicadas em revistas sérias. Eu gostaria que a senhora pudesse me indicar alguma delas. Nós temos uma série, principalmente do Henry Ford Foundation, mostrando que essa publicação com revisão sistemática da literatura, ela traz uma informação com relação aos dados nos Estados Unidos da utilização da hidroxicloroquina dessas instituições. Uma outra solução que foi da organização desses estudos mostra que a hidroxicloroquina e a cloroquina são opções terapêuticas bastante importantes. A senhora está com um pouco de dificuldade. Eu vou pedir ao presidente que depois aguarde esse seu envio desse estudo não identificado pelos seus colegas especialistas. Durante a audiência, o renador da CPI mostrou uma gravação na qual a médica dizia que o tratamento precoce salva vidas e que, por esse motivo, não é preciso vacinar a população aleatoriamente porque há tratamento precoce para a Covid-19 e questionou a médica se ela mantinha a afirmação a respeito das vacinas. Yamaguchi afirmou que mantinha o que havia dito. Exatamente. É uma pergunta objetiva. A senhora confirma isso e acha realmente tão importante o tratamento precoce quanto a vacinação? Porque a senhora afirmou. Eu considero que sim, são situações semelhantes. A questão, uma é para prevenção, tá bom, então que a vacina... Nós já nos consideramos... Eu considero que a vacina é prevenção e o tratamento é tratamento. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Então, eu estou dizendo que não se deve falar aleatoriamente da vacina obrigatória. Sobre isso, uma pergunta. Porém, o presidente do colegiado, Omar Aziz, interviu
e pediu que todas as pessoas que estivessem acompanhando o depoimento de Nise desconsiderassem a fala da médica sobre a vacina. Que já está infectado? Eu pediria, então a ideia é o só um minutinho, doutora precoce. Nise, só um minutinho. Eu pediria para as pessoas que estão acompanhando e os assessores para a gente poder, porque a doutora Nise, com essa voz calma, tranquila, ela é convincente. Porque quem grita não consegue convencer ninguém. Não, e sim, mas quem fala baixo, de uma forma bastante calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa. Eu não sou médico, não sou. Mas vacina, desde que a gente tem por gente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora Nise. Perfeito. Isso é histórico, não é de hoje. Então, a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. Infelizmente, doutora Nise, o que os seus colegas me falaram, eu retiro completamente. Eles estão totalmente equivocados em relação à senhora. A senhora está omitindo aqui muita coisa. E eu sou presidente da comissão, doutor Marco Rogério, e eu estou alertando que a senhora será convocada novamente para cá. E não mais convidada. Outro momento marcante foram os questionamentos feitos a Nise sobre o que o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou em seu depoimento no último dia 11, de que houve uma reunião no Palácio do Planalto em 2020, na qual se discutiu alterar a bula da cloroquina para incluir a recomendação de seu uso para pacientes com Covid-19 e que a proposta de alteração dessa bula da cloroquina teria sido defendida pela médica. Essa senhoria que minutou o decreto para mudar a bula da cloroquina? De forma alguma, não. Eu não conhecia esse papel que estava. Essa é a reunião a que ele se refere, do dia 6 de abril de 2020, que ocorreu lá no Palácio do Planalto, com a presença do almirante Barras, do ministro Mandetta. Estava bastante cheia a sala, eu não conheço as pessoas que estavam, e eu descobri ao final da reunião, onde nós discutimos uma série de itens, eles me pediram para conversar sobre a questão da hidroxicloroquina e eu estava conversando sobre essa resolução 348 de 17 de março de 2020, assinada pelo almirante Barra Torres, que falava sobre a inclusão de nova indicação terapêutica ou ampliação de uso relacionado ao tratamento, prevenção e controle de complicações decorrentes da Covid-19. E eu estava também discutindo a nota informativa número 6 do Ministério da Saúde, que falava sobre a presença da cloroquina, hidroxicloroquina, no site do Ministério. A médica disse que seu objetivo era orientar os protocolos adotados pelos médicos durante o atendimento de pacientes da Covid-19. Assim, foi sugerida uma acariação entre ela e o diretor-presidente da Anvisa, para analisar as divergências dos dois depoimentos. Em um dos questionamentos à Nise, o senador Otto Alencar, que é médico de formação, fez diversas perguntas sobre doenças virais à médica para averiguar seu conhecimento. Mas esse é um caso que, na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora Nise? Eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de ele perguntar. Pela hora de o quê? Estou perguntando. Ele está perguntando à doutora Nise para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui uma... Sim, a senhora defina do ponto de vista
orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor, a senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós não, temos... Não, senhora, peraí. É um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? É um coronaviride. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, é coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo. Eu não queria nem falar isso. Estava na dúvida se eu vinha questionar, não, para não deixar a senhora, como se diz na gíria, em saia justa. Um dos motivos da médica ser convidada a falar na CPI era averiguar sua participação no que alguns políticos da comissão vêm chamando de gabinete paralelo para assessorar Bolsonaro na tomada de decisões sobre a pandemia. Óbvio que ela negou a existência do gabinete, mas sua resposta não foi clara e nem sequer bem aceita, gerando diversas dúvidas entre os ali presentes.